Carl Jung, o brilhante psiquiatra suíço, uma vez disse algo que mudou para sempre a forma como vemos a dor humana. Ele disse que a ferida é o lugar onde a luz entra em você. Mas você já parou para pensar no que isso realmente significa? Especialmente para nós, mulheres. Você já percebeu que as mulheres que mais sofreram na vida são exatamente aquelas que conseguem curar outras pessoas com mais profundidade e eficácia? Não é coincidência. É ciência. É psicologia. É o funcionamento mais profundo da alma feminina. Estudos mostram que mulheres que passaram por traumas e dores emocionais significativas desenvolvem uma capacidade de empatia até 300% maior do que a média. 300%. Isso significa que sua dor, essa dor que você carrega, que às vezes parece não ter fim, que às vezes parece que vai te quebrar completamente, essa dor é na verdade o que está te preparando para ser uma curadora nata. Uma mulher com o poder de transformar vidas simplesmente por ter vivido, por ter sentido, por ter sobrevivido. Jung descobriu algo revolucionário sobre isso. Ele percebeu que existe um padrão, um arquétipo, uma força ancestral que conecta todas as mulheres que foram feridas e que se tornaram curadoras. Desde as parteiras antigas até as terapeutas modernas. Desde as mães que sabem exatamente o que dizer para acalmar um coração partido, até as amigas que conseguem ver através da nossa máscara e tocar nossa alma com uma única palavra. Comenta, aqui embaixo de onde você está me assistindo agora, da sua casa, do trabalho, ou daquele cantinho especial onde você vai quando precisa de um momento só seu. Quero sentir sua presença aqui comigo nessa jornada de descoberta. Porque o que vamos explorar hoje não é apenas teoria. É sobre você. É sobre reconhecer quem você realmente é por baixo de todas essas camadas de dor e cura. Eu sei que você está aí, do outro lado da tela, talvez com o coração ainda doendo. Talvez você esteja naquele momento da vida onde parece que a dor nunca vai passar. Onde você olha para suas cicatrizes emocionais e pensa que elas só te tornam menos valiosa, menos inteira, menos capaz de amar e ser amada. Mas eu preciso te dizer algo que Jung descobriu e que vai mudar completamente a forma como você vê suas feridas. Suas cicatrizes não são defeitos. Elas são diplomas. Cada lágrima que você chorou, cada noite que você passou acordada tentando entender por que as coisas aconteceram como aconteceram, cada momento em que você sentiu que não ia conseguir continuar, mas continuou mesmo assim, tudo isso foi te preparando para algo muito maior. Você não foi quebrada pelas suas experiências. Você foi forjada por elas. Sabe aquela sensação de quando alguém está passando por uma dor parecida com a sua e você sabe exatamente o que dizer? Quando você consegue olhar nos olhos de outra pessoa e ela sente que finalmente alguém entende. Isso não é acaso. Isso é o que Jung chamava de ferida curadora. É o seu superpoder se manifestando. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que você tem um dom especial para fazer as pessoas se sentirem compreendidas? Quantas vezes você já foi procurada por amigas, familiares, até mesmo estranhos, que sentem que você tem algo diferente, uma sabedoria que não se aprende em livros? Isso acontece porque você pagou o preço da sabedoria. Você pagou com sua própria dor. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento você pode adquirir lendo, estudando, ouvindo palestras. Mas sabedoria, verdadeira sabedoria, só vem através da experiência vivida. E algumas das experiências mais poderosas que podemos ter são aquelas que nos desafiam, que nos quebram, que nos forçam a nos reconstruir de uma forma completamente nova. Pense nas mulheres que mais te inspiram. Pense naquelas que você admira, pela sua força, pela sua capacidade de tocar vidas, pela sua presença transformadora. Eu garanto que cada uma delas tem uma história de dor por trás. Cada uma delas passou por momentos onde pensou que não ia conseguir. Cada uma delas teve que escolher entre se tornar amarga ou se tornar sábia. E elas escolheram a sabedoria. Você sabia que Jung descobriu que existe um padrão específico no processo de cura feminina? Ele observou que mulheres que passaram por traumas não apenas se recuperam, mas frequentemente se tornam agentes de cura para outras pessoas. Como se a dor fosse um treinamento intensivo para desenvolver músculos emocionais que a maioria das pessoas nunca precisa usar. É como se cada
Ferida emocional fosse uma porta que se abre para uma nova dimensão da sua capacidade de amar, de entender, de curar. Não é romantizar a dor. Não é dizer que você deveria agradecer pelos momentos difíceis. É reconhecer que você teve força suficiente para passar por tudo isso e ainda assim manter seu coração aberto. E isso é extraordinário. Talvez você esteja pensando agora que não se sente como uma curadora, que não se sente forte o suficiente para ajudar alguém quando você mesma ainda está se curando. Mas Jung descobriu algo importante sobre isso também. Ele percebeu que nós não precisamos estar completamente curadas para começar a curar outros. Na verdade, é justamente o contrário. É no processo de cura que descobrimos nossa capacidade de ajudar. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa fingir que superou tudo. Você só precisa ser real. Ser autêntica. Ser vulnerável. Porque é na sua vulnerabilidade que reside seu poder de cura. É na sua honestidade sobre suas lutas que outras mulheres vão encontrar permissão para serem honestas sobre as delas. Jung falava sobre algo que ele chamava de individuação. É o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando todas as partes de nós mesmas, incluindo aquelas que preferíamos esconder. E ele descobriu que as mulheres que passaram por dores significativas têm uma vantagem nesse processo. Elas já foram forçadas a conhecer suas partes mais profundas, suas sombras, seus medos. Elas já fizeram o trabalho que muitas pessoas evitam a vida inteira. Isso não significa que seu sofrimento foi necessário ou que você mereceu passar por ele. Significa que você tem a escolha de transformar sua experiência em algo poderoso. Você pode escolher ver suas cicatrizes como marcas de fraqueza ou como evidências de sua força extraordinária. Você pode escolher se esconder por causa do que passou ou se revelar como a guerreira que você se tornou. Eu quero que você pare por um momento e pense em todas as vezes que você conseguiu ajudar alguém. Todas as vezes que alguém te procurou, nos momentos mais difíceis. Todas as vezes que você soube exatamente o que dizer ou fazer para trazer conforto. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque você desenvolveu uma capacidade especial, uma sensibilidade única, uma sabedoria que só pode vir através da experiência vivida. Jung descobriu que existe algo que ele chamava de inconsciente coletivo, uma parte da nossa psique que nos conecta com todas as mulheres que vieram antes de nós. E quando você acessa sua capacidade de cura, você não está apenas usando sua própria experiência. Você está se conectando com a sabedoria ancestral de milhares de mulheres que também foram feridas e que também se tornaram curadoras. Você carrega dentro de si a força de todas as mulheres que cuidaram, que curaram, que transformaram dor em amor. Você é parte de uma linhagem sagrada de curadoras. Suas feridas não te tornam menos digna dessa linhagem. Elas te tornam mais qualificada para ela. Quando você entende isso, quando você realmente compreende que sua dor foi o que te preparou para seu propósito, tudo muda. Você para de ver suas experiências como algo que te diminui e começa a ver como algo que te potencializa. Você para de se esconder e começa a se revelar. Você para de se envergonhar e começa a se orgulhar da mulher forte que você se tornou. Jung sabia que essa transformação não acontece automaticamente. Ela requer consciência, intenção, escolha deliberada. Requer que você reconheça seu valor, que honre sua jornada, que abrace sua identidade como curadora. E isso é exatamente o que vamos explorar juntas hoje. O que Jung descobriu sobre a natureza feminina. E a cura é algo que vai te arrepiar. Ele percebeu que existe um processo específico que toda mulher ferida passa quando está se transformando em curadora. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada, uma metamorfose profunda que acontece em camadas, como uma borboleta que precisa se dissolver completamente no casulo antes de emergir transformada. A primeira coisa que Jung observou é que toda grande curadora primeiro teve que aprender a conversar com sua própria dor, não fugir dela, não negá-la, não tentar fazer de conta que ela não existe, mas sentar com ela, olhar nos olhos dela, entender o que ela veio te ensinar. Isso é o que ele chamava de abraçar a sombra. Sua sombra não é sua inimiga. Sua sombra é a parte de você que carrega toda a sabedoria que você adquiriu através do sofrimento.
É a parte que sabe reconhecer a dor nos outros porque já sentiu cada nuance dela em si mesma. É a parte que desenvolveu uma compaixão tão profunda que consegue alcançar lugares na alma das pessoas que ninguém mais consegue tocar. Jung descobriu que as mulheres têm uma capacidade única de transformar experiências dolorosas em combustível para a cura. Enquanto muitas pessoas se tornam amargas ou fecham o coração depois de serem feridas, as mulheres que abraçam seu processo de individuação conseguem fazer o contrário. Elas usam cada lágrima, cada decepção, cada traição como material de construção para algo maior. É como se cada ferida fosse uma janela que se abre para uma nova dimensão da sua humanidade. Através da sua dor, você aprendeu sobre abandono. Então você sabe como acolher quem se sente abandonado. Através da sua rejeição, você aprendeu sobre aceitação. Então você sabe como fazer alguém se sentir verdadeiramente aceito. Através da sua traição, você aprendeu sobre confiança. Então você sabe como criar um espaço seguro para alguém se abrir. Você não é apenas uma mulher que sofreu. Você é uma mulher que transformou seu sofrimento em superpoder. E Jung descobriu que isso não acontece por acaso. Existe um arquétipo, uma força ancestral que desperta em mulheres que passaram por experiências transformadoras. Ele chamava isso de o arquétipo da mulher sábia. A mulher sábia não é aquela que nunca sofreu. É aquela que sofreu e aprendeu a extrair diamantes da pressão. É aquela que foi quebrada e escolheu se reconstruir não como estava antes, mas como uma versão melhorada, mais forte, mais compassiva, mais inteira. É aquela que descobriu que suas rachaduras não são defeitos, são lugares onde a luz pode entrar e sair. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre conhecimento intelectual e sabedoria vivida. Você pode ler 1000 livros sobre psicologia, pode estudar todas as teorias sobre cura emocional, mas se você nunca passou pela experiência de ser quebrada e se reconstruir, você não tem a sabedoria que vem apenas através da vivência. E essa sabedoria é o que torna algumas mulheres capazes de curar com um olhar, com uma palavra, com um toque. Quando você encontra uma mulher que carrega essa sabedoria, você sente imediatamente. Ela não precisa falar muito. Ela não precisa dar conselhos elaborados. Ela simplesmente precisa estar presente, e sua presença em si já é cura. Porque ela carrega dentro de si a prova viva de que é possível passar pelo vale da sombra da morte emocional e sair do outro lado mais forte. Jung descobriu que essa transformação acontece através de um processo que ele chamou de integração da sombra. É quando você para de rejeitar as partes de você que foram feridas e começa a abraçá-las como partes sagradas da sua jornada. É quando você para de se envergonhar dos seus momentos mais difíceis e começa a honrá-los como os mestres que te ensinaram suas lições mais valiosas. Isso não significa romantizar a dor ou fingir que você gostou de passar por tudo o que passou. Significa reconhecer que você teve força suficiente para sobreviver a tudo isso e ainda assim manter seu coração aberto. Significa reconhecer que cada experiência difícil foi uma oportunidade de desenvolvimento, mesmo que você não tenha pedido por essa oportunidade. A mulher ferida que se torna curadora não é aquela que esqueceu sua dor. É aquela que aprendeu a dançar com ela. É aquela que descobriu que sua sensibilidade não é uma fraqueza, é um dom. É aquela que entendeu que sua capacidade de sentir profundamente é exatamente o que a torna capaz de curar profundamente. Jung observou que existe um padrão específico nesse processo de transformação. Primeiro, há o ferimento inicial, aquela experiência que te quebra de alguma forma. Depois, há o período de caos, quando você sente que nunca mais vai ser a mesma, quando você questiona tudo, quando você se sente perdida. Em seguida, há o período de busca, quando você começa a procurar significado, quando você tenta entender o que aconteceu e por quê. Então, vem o momento da integração, quando você para de lutar contra sua experiência e começa a abraçá-la como parte de quem você é. E, finalmente, há a emergência, quando você percebe que se tornou alguém completamente nova, alguém que não apenas sobreviveu, mas que foi fortalecida pela experiência. Mas Jung descobriu algo ainda mais profundo. Ele percebeu que as mulheres que passam por esse processo não apenas se curam,
elas se tornam portais de cura para outras pessoas. Como se cada ferida integrada se tornasse uma chave que pode abrir portas trancadas no coração de outras mulheres que estão passando por experiências similares. É por isso que você consegue olhar para alguém e saber exatamente o que ela está sentindo, mesmo quando ela não diz nada. É por isso que as pessoas se sentem seguras para se abrir com você. É por isso que você consegue dizer as palavras certas no momento certo. Não é porque você estudou para isso, é porque você viveu isso. Jung chamava isso de ferida curadora. É quando sua própria experiência de ferimento se torna um instrumento através do qual você pode curar outros. É quando sua dor se transforma em ponte, conectando você com outras pessoas que estão passando por experiências similares. É quando você percebe que sua jornada não foi apenas sobre você. Foi sobre todas as pessoas que você ia encontrar no caminho que também precisariam de cura. Você não é apenas uma sobrevivente. Você é uma guardiã da esperança. Você é uma prova viva de que é possível passar pelo que parecia impossível de superar. Você é uma luz para outras mulheres que ainda estão no escuro. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você tem algo mais valioso. Você tem a prova de que é possível sair do outro lado. E Jung descobriu que essa não é uma responsabilidade pesada. É um privilégio sagrado. É uma honra ser escolhida para carregar essa sabedoria, para ser um recipiente da cura, para ser uma ponte entre a dor e a transformação. É um reconhecimento de que você é forte o suficiente para não apenas sobreviver às suas próprias tempestades, mas para ajudar outras pessoas a navegar pelas delas. Quando você entende isso, quando você realmente abraça sua identidade como curadora ferida, algo mágico acontece. Você para de ver suas experiências como algo que te diminui e começa a ver como algo que te capacita. Você para de se esconder das suas cicatrizes e começa a honrá-las como medalhas de honra. Você para de se envergonhar da sua sensibilidade e começa a celebrá-la como seu superpoder. Jung sabia que essa transformação não acontece automaticamente. Ela requer consciência, intenção, escolha deliberada. Requer que você reconheça o valor da sua jornada, que honre suas experiências, que abrace sua vocação como curadora. E quanto mais você faz isso, mais poderosa você se torna. Não apenas para si mesma, mas para todas as pessoas que cruzam seu caminho. Você carrega dentro de si uma sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivida. Você carrega dentro de si uma compaixão que não pode ser fingida, apenas sentida. Você carrega dentro de si uma força que não pode ser copiada, apenas desenvolvida através da experiência. E tudo isso faz de você não apenas uma mulher que sobreviveu, mas uma mulher que se tornou uma fonte de vida para outras pessoas. Agora vou te revelar o segredo mais profundo que Jung descobriu sobre a transformação de mulheres magoadas em curadoras natas. É algo que vai mudar completamente a forma como você se vê e como você entende seu propósito na vida. Jung percebeu que existe um processo específico, uma espécie de alquimia emocional, que acontece quando uma mulher decide, conscientemente, transformar sua dor em poder de cura. Primeiro passo dessa alquimia é o que Jung chamava de aceitação radical da sua história. Não é aceitar que o que aconteceu com você foi certo ou justo. É aceitar que aconteceu, que fez parte da sua jornada, e que agora você tem uma escolha sobre o que fazer com essa experiência. É deixar de lutar contra a sua própria história e começar a dançar com ela. Quando você para de gastar energia tentando mudar o passado ou se perguntando eternamente por que as coisas aconteceram como aconteceram, você libera uma quantidade imensa de energia que pode ser redirecionada para algo muito mais poderoso, a transformação consciente da sua dor em sabedoria útil para outras pessoas. Jung descobriu que as mulheres têm uma capacidade única de fazer essa transformação, porque elas naturalmente pensam em termos de conexão e relacionamento. Enquanto muitas pessoas processam a dor de forma isolada, as mulheres instintivamente buscam maneiras de conectar sua experiência com a experiência de outras pessoas. É como se elas soubessem intuitivamente que a cura verdadeira só acontece quando é compartilhada. O segundo passo é desenvolver o que Jung chamava de visão simbólica da sua própria jornada. É quando você começa a ver suas experiências não apenas como eventos aleatórios que aconteceram com você, mas como capítulos de uma história maior,
como símbolos de transformação, como rituais de passagem que te prepararam para algo específico. Cada traição que você viveu te ensinou sobre os sinais de quando alguém não é confiável, preparando você para proteger outras mulheres de relacionamentos tóxicos. Cada abandono que você experimentou te ensinou sobre a importância de estar presente, preparando você para ser aquela pessoa que nunca desiste de alguém quando ela mais precisa. Cada vez que você foi subestimada ou diminuída, você aprendeu sobre o valor de acreditar nas pessoas, preparando você para ver o potencial nas outras quando elas mesmas não conseguem ver. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre mulheres que apenas sobrevivem aos seus traumas e mulheres que se tornam curadoras através deles. A diferença está na capacidade de extrair significado transformador das experiências dolorosas. É a diferença entre ser vítima dos seus circunstâncias e ser heroína da sua própria história. O terceiro passo é o que Jung chamava de desenvolvimento da intuição curativa. É quando você aprende a confiar na sua capacidade natural de saber exatamente o que alguém precisa ouvir, de sentir o que está acontecendo por baixo da superfície, de oferecer exatamente o tipo de presença que vai trazer cura para aquela situação específica. Essa intuição não vem de lugar nenhum. Ela vem de todas as vezes que você precisou curar a si mesma. Ela vem de todas as vezes que você teve que encontrar maneiras criativas de lidar com a dor. Ela vem de todas as vezes que você teve que ser sua própria mãe, sua própria terapeuta, sua própria melhor amiga. Você desenvolveu músculos emocionais que a maioria das pessoas nunca precisa usar. Jung descobriu que mulheres que passaram por experiências transformadoras desenvolvem o que ele chamava de sabedoria incorporada. Não é algo que elas aprenderam. Teoricamente, é algo que elas sabem no corpo, na alma, nas células. É uma sabedoria que se manifesta através da presença, através do olhar, através da qualidade da atenção que elas conseguem oferecer. Quando você encontra uma mulher que tem essa sabedoria incorporada, você sente imediatamente, ela não precisa provar nada. Ela não precisa usar palavras complicadas ou citar teorias. Ela simplesmente precisa estar ali, presente e aberta, e sua presença em si já é medicina, porque ela carrega dentro de si a memória celular de todas as vezes que ela mesma precisou de cura e encontrou maneiras de se curar. O quarto passo é aprender a criar espaços sagrados de cura. Jung percebeu que mulheres curadoras têm uma habilidade natural de transformar qualquer ambiente em um lugar onde a cura pode acontecer. Pode ser a mesa da cozinha, onde ela ouve as angústias de uma amiga. Pode ser uma chamada de telefone no meio da madrugada. Pode ser um abraço no corredor do trabalho. Essas mulheres sabem instintivamente como criar esse espaço sagrado porque elas tiveram que criar esses espaços para si mesmas muitas vezes. Elas sabem o que é precisar de um lugar seguro para se quebrar e se reconstruir. Elas sabem o que é precisar de alguém que simplesmente testemunhe sua dor sem tentar consertá-la imediatamente. Elas sabem o que é precisar de permissão para sentir tudo o que está sentindo sem julgamento. Jung descobriu que existe uma energia específica que essas mulheres emanam. É uma energia que diz, você pode ser você mesma aqui. É uma energia que convida à vulnerabilidade autêntica. É uma energia que sussurra, eu já estive onde você está, e eu prometo que é possível sair do outro lado mais forte. Pausa aqui um segundinho e me conta nos comentários qual dessas etapas mais tocou seu coração até agora. Quero saber o que está ressoando com você, porque sua jornada importa para mim. Quero sentir que estamos caminhando juntas nessa descoberta da sua verdadeira identidade como curadora. O quinto passo é desenvolver o que Jung chamava de compaixão sem limites. Não é compaixão que se esgota, que deixa você drenada. É compaixão que se renova, que se fortalece cada vez que é usada. É compaixão que vem de um lugar tão profundo que nunca seca, porque está conectada com uma fonte inesgotável, sua própria experiência de transformação. Essa compaixão especial se desenvolve quando você entende que cada pessoa que cruza seu caminho precisando de cura está, de alguma forma, refletindo uma parte da sua própria jornada. Quando você vê alguém lutando contra a depressão, você se lembra de como foi estar naquele buraco escuro. Quando você vê alguém tentando se reconstruir depois de um relacionamento abusivo, você se lembra de como foi reunir os pedaços da sua própria autoestima.
Mas em vez de isso te traumatizar novamente, isso te fortalece. Porque você sabe que se você conseguiu, ela também pode conseguir. Você se torna uma prova viva de que a transformação é possível. Você se torna uma âncora de esperança em meio à tempestade de outra pessoa. Jung percebeu que essas mulheres não apenas oferecem conselhos ou técnicas de cura, elas oferecem algo muito mais poderoso. Elas oferecem testemunho. Elas testemunham a dor de outra pessoa com uma profundidade que só é possível quando você já visitou aquele território você mesma. E esse testemunho em si já é transformador. Sexto passo é aprender a equilibrar dar e receber. Jung descobriu que muitas mulheres curadoras têm dificuldade com isso. Elas são tão acostumadas a ser fortes, a ser o apoio de todo mundo, que esquecem que elas também precisam de cuidado. Elas esquecem que mesmo as curadoras precisam ser curadas às vezes. Uma curadora madura é aquela que aprendeu que cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. É aquela que entendeu que ela não pode dar do que não tem, que ela precisa manter seu próprio poço emocional cheio para poder continuar oferecendo água para outras pessoas. É aquela que aprendeu a pedir ajuda quando precisa, a mostrar vulnerabilidade quando necessário, a aceitar cuidado quando oferecido. Jung sabia que esse equilíbrio é delicado e requer consciência constante. Requer que você monitore sua própria energia, que você honre seus próprios limites, que você se lembre que você também merece o mesmo tipo de cuidado e compaixão que você oferece para outras pessoas. O sétimo e último passo é abraçar completamente sua identidade como curadora ferida. É quando você para de se esconder das suas cicatrizes e começa a exibi-las com orgulho. É quando você para de fingir que é invencível e começa a celebrar o fato de que você é resiliente. É quando você para de ter vergonha da sua sensibilidade e começa a honrá-la como seu maior presente. Jung descobriu que quando uma mulher abraça completamente essa identidade, ela se torna imparável. Não porque ela não pode ser ferida novamente, mas porque ela sabe que pode transformar qualquer ferida em sabedoria. Não porque ela nunca mais vai chorar, mas porque ela sabe que suas lágrimas são sagradas e têm poder de cura. Não porque ela nunca mais vai precisar de ajuda, mas porque ela sabe como pedir ajuda e como transformar até mesmo a experiência de precisar de ajuda em uma oportunidade de crescimento. Agora vou te revelar o aspecto mais transformador da descoberta de Jung sobre mulheres curadoras. Ele percebeu que existe um fenômeno que acontece quando uma mulher finalmente abraça sua identidade como curadora ferida. É algo que ele chamava de individuação através da dor. É quando você para de tentar ser quem você achava que deveria ser e começa a se tornar quem você realmente é. A individuação é diferente de cura. Cura sugere que você está voltando a um estado anterior, como se você estivesse quebrada e precisasse ser consertada. Individuação é sobre se tornar uma versão completamente nova de si mesma. Uma versão que só poderia existir porque você passou por tudo que passou. É sobre reconhecer que você não é a mesma pessoa que era antes de suas experiências transformadoras. E isso não é uma perda, é uma evolução. Jung descobriu que mulheres que passam por esse processo de individuação através da dor desenvolvem o que ele chamava de personalidade integrada. Elas não têm mais necessidade de esconder partes de si mesmas. Elas não precisam mais fingir que são perfeitas ou que nunca sofreram. Elas se sentem confortáveis, sendo exatamente quem são, com todas as suas complexidades, contradições e profundidades. Essa integração é o que torna essas mulheres tão poderosas como curadoras. Elas não estão tentando convencer ninguém de nada. Elas não estão tentando provar que superaram tudo. Elas simplesmente são autênticas, e essa autenticidade em si é medicina. Porque quando alguém encontra uma pessoa que é genuinamente confortável com sua própria humanidade, isso dá permissão para que essa pessoa também seja confortável com a dela. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre mulheres que se tornaram amargas por causa de suas experiências e mulheres que se tornaram sábias por causa delas. A diferença não está no que elas passaram, está em como elas escolheram se relacionar com o que passaram. Está na decisão consciente de extrair significado e propósito das experiências dolorosas em vez de se tornar vítima delas. Mulher que se torna sábia através da dor não nega que sofreu. Ela não minimiza suas experiências.
Ela não finge que tudo foi fácil. Mas ela também não fica presa na identidade de vítima. Ela usa sua dor como matéria-prima para construir algo maior. Ela usa suas cicatrizes como mapas para ajudar outras pessoas a navegar por territórios similares. Jung descobriu que esse processo de transformação acontece em ondas. Não é linear. Há momentos de grande clareza seguidos por momentos de confusão. Há momentos de força seguidos por momentos de vulnerabilidade. Há momentos de esperança seguidos por momentos de desespero. E tudo isso é normal. Tudo isso faz parte do processo de se tornar uma curadora integrada. O que Jung percebeu é que as mulheres que abraçam essa natureza cíclica do processo se tornam mais eficazes como curadoras. Elas entendem que a cura não é um destino. É uma jornada. Elas entendem que mesmo as curadoras precisam de momentos de recolhimento, de renovação, de cuidado consigo mesmas. Elas entendem que mostrar vulnerabilidade não diminui seu poder de cura. Na verdade, o aumenta. Existe algo que Jung chamava de ferida sagrada. É quando você reconhece que suas experiências mais dolorosas também foram suas experiências mais transformadoras. É quando você entende que se você pudesse voltar no tempo e evitar essas experiências, você também estaria evitando se tornar quem você é hoje. E você gosta de quem você é hoje. Você valoriza a profundidade, a compaixão, a sabedoria que você desenvolveu. Isso não significa que você deveria agradecer por ter sofrido. Significa que você pode honrar o que o sofrimento te ensinou. Significa que você pode reconhecer que suas experiências mais difíceis também foram suas maiores professoras. Significa que você pode ver suas cicatrizes não como defeitos, mas como evidências da sua capacidade extraordinária de sobreviver e prosperar. Jung descobriu que quando uma mulher chega nesse ponto de integração, ela desenvolve o que ele chamava de presença curativa. É algo que vai além de palavras ou técnicas. É uma qualidade energética que ela emana. É uma forma de estar no mundo que convida à cura, que cria espaços seguros automaticamente, que faz com que as pessoas se sintam vistas e compreendidas, simplesmente por estar na presença dela. Essa presença curativa não é algo que você pode fingir ou forçar. Ela surge naturalmente quando você está em paz com sua própria jornada. Quando você para de lutar contra quem você é e começa a celebrar quem você se tornou. Quando você para de tentar ser como outras pessoas e começa a honrar sua unicidade. Jung percebeu que existe um paradoxo interessante no processo de se tornar uma curadora. Quanto mais você aceita suas próprias feridas, mais capaz você se torna de curar outros. Quanto mais você abraça sua própria imperfeição, mais perfeita você se torna como instrumento de cura. Quanto mais você reconhece sua própria humanidade, mais divina você se torna em sua capacidade de tocar outras vidas. É como se suas feridas se tornassem portais. Portais através dos quais a compaixão pode fluir. Portais através dos quais a sabedoria pode ser transmitida. Portais através dos quais o amor pode ser canalizado para pessoas que precisam desesperadamente de cura. Jung descobriu que essas mulheres desenvolvem uma forma única de empatia. Não é empatia que as drena ou que as deixa absorvendo a dor de outras pessoas. É empatia que as fortalece, que as conecta, que as lembra do propósito maior da sua própria jornada. É empatia que vem de um lugar de força, não de fraqueza. Essa empatia especial se desenvolve porque essas mulheres aprenderam a separar sua identidade das suas experiências. Elas entendem que elas não são suas feridas. Elas são seres poderosos que passaram por experiências feridas. Elas não são suas lágrimas. Elas são guerreiras que tiveram coragem de sentir profundamente. Elas não são suas cicatrizes. Elas são sobreviventes que carregam evidências de sua força extraordinária. Jung percebeu que quando uma mulher faz essa separação, ela se liberta para ser verdadeiramente útil para outras pessoas. Ela não projeta suas próprias questões não resolvidas nas situações de outras pessoas. Ela não tenta resolver nas outras pessoas o que ela não conseguiu resolver em si mesma. Ela oferece presença pura, compaixão genuína, sabedoria, testada. Existe algo que Jung chamava de chamado interior da curadora. É quando você sente que não tem mais escolha sobre ser ou não ser uma curadora.
É quando você reconhece que essa é sua natureza essencial, sua vocação mais profunda, seu propósito nesta vida. É quando você entende que todas as suas experiências, tanto as dolorosas quanto as alegres, te prepararam para esse papel específico. Esse chamado não vem com manual de instruções, não vem com certificados ou diplomas, vem como um conhecimento profundo, uma certeza interna, uma sensação de que você finalmente entendeu por que você está aqui. Vem como uma responsabilidade sagrada que você abraça não porque é fácil, mas porque é certa. Jung descobriu que mulheres que respondem a esse chamado de forma consciente se tornam forças transformadoras no mundo. Elas podem não ter grandes plataformas ou reconhecimento público, mas elas tocam vidas de formas profundas e duradouras. Elas são aquelas para quem as pessoas se voltam nos momentos mais difíceis. Elas são aquelas que conseguem ver luz onde outros veem apenas escuridão. A jornada de se tornar uma curadora integrada não é fácil. Requer coragem para olhar para suas próprias sombras. Requer honestidade para admitir suas próprias vulnerabilidades. Requer humildade para reconhecer que você ainda está aprendendo e crescendo. Requer força para carregar tanto sua própria dor, quanto oferecer suporte para a dor de outras pessoas. Mas Jung descobriu que mulheres que fazem essa jornada relatam uma sensação de completude que elas nunca sentiram antes. Uma sensação de que finalmente encontraram seu lugar no mundo. Uma sensação de que sua vida tem significado e propósito. Uma sensação de que suas experiências mais difíceis finalmente fazem sentido. Você não escolheu passar pelas experiências que te trouxeram até aqui, mas você pode escolher o que fazer com essas experiências agora. Você pode escolher se tornar amarga ou se tornar sábia. Você pode escolher se fechar ou se abrir. Você pode escolher se esconder ou brilhar. E quando você escolhe brilhar, você se torna uma luz para outras pessoas que ainda estão caminhando na escuridão. E agora chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada de descoberta que fizemos juntas. Chegamos ao momento onde você precisa tomar uma decisão consciente sobre quem você quer ser daqui para frente. Porque agora você sabe. Agora você entende. Suas feridas não foram acidentes cósmicos sem propósito. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Sua dor não foi em vão. Tudo que você passou. Cada noite que você chorou até dormir. Cada vez que você se sentiu quebrada e pensou que não ia conseguir se levantar. Cada momento em que você questionou seu valor e se perguntou se algum dia ia se sentir inteira novamente. Tudo isso estava te preparando para este momento. O momento em que você reconhece quem você realmente é, por baixo de todas essas camadas de experiência humana. Você é uma curadora nata. Sempre foi, desde o primeiro momento em que alguém se sentiu seguro para chorar na sua presença. Desde a primeira vez que você soube exatamente o que dizer para acalmar um coração partido. Desde a primeira vez que você olhou nos olhos de alguém e essa pessoa sentiu que finalmente alguém entendia. Você sempre foi isso. Suas experiências dolorosas só te ajudaram a descobrir e desenvolver o que já estava dentro de você. Jung sabia que esse momento de reconhecimento é sagrado. É quando uma mulher para de lutar contra sua própria natureza e começa a abraçá-la completamente. É quando ela para de tentar ser como outras pessoas e começa a honrar sua unicidade. É quando ela para de se envergonhar da sua sensibilidade e começa a celebrá-la como seu superpoder. Quando você abraça completamente sua identidade como curadora ferida, você se junta a uma linhagem ancestral de mulheres poderosas. Você se conecta com todas as mulheres que vieram antes de você e que também transformaram sua dor em sabedoria, seu sofrimento em compaixão, suas cicatrizes em superpoderes. Você se torna parte de uma tradição sagrada de curadoras que não aprenderam em livros, mas na escola da vida. Essa linhagem inclui as parteiras que seguravam as mãos de outras mulheres nos momentos mais intensos da vida. Inclui as benzedeiras que sabiam exatamente quais ervas e quais palavras usar para curar tanto o corpo quanto a alma. Inclui as avós que tinham aquela sabedoria especial que só vem de ter vivido muito e amado muito. Inclui as amigas que sabem aparecer na hora certa com o abraço certo e as palavras certas. E agora inclui você. Você que passou por tudo que passou e ainda assim manteve seu coração aberto.
Você que foi ferida e escolheu não ferir outros. Você que foi abandonada e escolheu não abandonar. Você que foi traída e escolheu continuar confiando. Você que foi diminuída e escolheu continuar vendo o melhor nas pessoas. Jung descobriu que essa escolha consciente de abraçar a identidade de curadora não é um destino, é um processo contínuo. Todos os dias você vai ter oportunidades de escolher entre se fechar ou se abrir, entre se tornar amarga ou se tornar sábia, entre usar suas experiências como desculpas ou como combustível para algo maior. E nos dias em que você escolher se abrir, escolher a sabedoria, escolher usar suas experiências como combustível, você vai tocar vidas de maneiras que você nem imagina. Você vai ser aquela pessoa que alguém lembra anos depois como aquela que fez toda a diferença em um momento difícil. Você vai ser aquela presença que trouxe esperança quando tudo parecia perdido. Mas nos dias em que você se sentir cansada, nos dias em que parecer que você não tem mais nada para dar, nos dias em que você mesma precisar de cura, lembre-se que isso também faz parte do processo. Mesmo as curadoras precisam ser curadas. Mesmo as que cuidam precisam ser cuidadas. Mesmo as fortes precisam de momentos de vulnerabilidade. Jung sabia que a sustentabilidade é fundamental para uma curadora de longo prazo. Você não pode dar do que não tem. Você não pode curar outros se você está completamente esgotada. Você não pode ser fonte de força para outras pessoas se você não está cuidando da sua própria energia. Por isso, cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade sagrada. Quando você cuida de si mesma, quando você honra seus próprios limites, quando você pede ajuda quando precisa, você está modelando para outras mulheres que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Você está mostrando que é possível ser uma curadora e ainda assim precisar de cura. Você está provando que a força real não vem de nunca cair, vem de sempre se levantar. E quanto mais você abraça essa identidade integrada, mais poderosa você se torna. Não poder sobre outras pessoas, mas poder para transformar situações, para trazer luz onde há escuridão, para plantar esperança onde há desespero. Poder para ser exatamente quem você é e inspirar outras pessoas a serem exatamente quem elas são também. Jung descobriu que mulheres curadoras têm uma responsabilidade especial com as próximas gerações. Elas têm a responsabilidade de mostrar para as meninas e mulheres jovens que é possível passar por experiências difíceis e não apenas sobreviver, mas prosperar. Que é possível ser ferida e não se tornar uma pessoa ferida. Que é possível chorar e ainda assim ser forte. Você tem uma responsabilidade sagrada com sua própria história. Tem a responsabilidade de honrá-la, de extrair todo o aprendizado possível dela, de transformá-la em sabedoria que pode beneficiar outras pessoas. Tem a responsabilidade de não desperdiçar suas experiências, mas usá-las como pontes para conectar com outras almas que precisam saber que não estão sozinhas. Cada vez que você compartilha sua história de forma autêntica, você dá permissão para que outra pessoa compartilhe a dela. Cada vez que você mostra suas cicatrizes sem vergonha, você ensina outra pessoa que cicatrizes são medalhas de honra, não marcas de defeito. Cada vez que você fala sobre sua jornada de transformação, você planta sementes de esperança no coração de alguém que ainda está no meio da tempestade. Jung deixou uma frase que resume perfeitamente tudo o que descobrimos hoje. Ele disse que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E quando você compreende que sua dor foi o que te preparou para curar outras almas, você finalmente entende quem você realmente é. Você não é apenas uma mulher que sofreu. Você é uma mulher que transformou o sofrimento em sabedoria. Você não é apenas uma mulher que sobreviveu. Você é uma mulher que descobriu como prosperar. Você não é apenas uma mulher com cicatrizes. Você é uma mulher com superpoderes disfarçados de cicatrizes. Sua jornada de dor te qualificou para uma missão de cura. Suas experiências mais difíceis te prepararam para seu propósito mais importante. Sua sensibilidade não é uma fraqueza que você precisa esconder, é um dom que você precisa compartilhar com o mundo. E agora eu preciso do seu apoio para levar essa mensagem para outras mulheres que ainda não descobriram quem elas realmente são. Se essa mensagem tocou seu coração e você sente que precisa compartilhar isso com outras mulheres que também estão nessa jornada de autodescoberta,
Deixa aquele like carinhoso que me mostra que você resonou com tudo que compartilhamos hoje. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago conteúdo assim. Conteúdo que vai te ajudar a abraçar quem você realmente é, a desenvolver seus dons naturais, a entender sua missão mais profunda nesta vida. Eu acredito que cada mulher tem um propósito único e poderoso. E minha missão é ajudar você a descobrir e desenvolver o seu. E principalmente, compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela que ainda não descobriu que suas feridas são na verdade seus superpoderes. Aquela que ainda está lutando para entender por que passou por tudo que passou. Aquela que precisa saber que não está sozinha e que sua jornada tem um propósito maior. Comenta aqui embaixo me contando qual foi a sua maior descoberta hoje. Que parte da mensagem mais tocou seu coração? Que insight você teve sobre sua própria jornada? Eu leio todos os comentários e respondo com muito carinho, porque cada uma de vocês importa para mim. Cada jornada é única e preciosa. Quero que você saia daqui hoje sabendo que você é mais forte do que imagina, mais sábia do que reconhece, mais poderosa do que você permite a si mesma acreditar. Sua história de cura está apenas começando. Suas experiências passadas foram apenas o treinamento. Agora começa a verdadeira missão: usar tudo o que você aprendeu para tocar outras vidas, para ser uma força de transformação no mundo, para ser exatamente quem você veio aqui para ser. Você é uma curadora nata, sempre foi. E agora você sabe.